Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 31 do primeiro ano do ensino médio nós vamos estudar sobre o princípio de Steve. Esse estudo ainda faz parte da hidrostática, né, do estudo dos líquidos. Então a gente vai fazer uma análise desses materiais, desses corpos aí fluidos e focando um pouquinho para o princípio de Steve, que ele chamou a atenção ali para uma parte específica relacionada à pressão. Então, primeiro eu trago para vocês que quando a gente fala de princípio de Steve, primeiro tem que lembrar que isso se relaciona à hidrostática. A hidrostática que ela vai estudar os corpos fluidos, mas o mais importante você não pode esquecer é que esse material fluido ele precisa estar parado, ou seja, não se estuda para corpos fluidos que estejam em movimento. Então, na imagem ali a gente já pode verificar que tem um recipiente e dentro desse recipiente tem uma porção de água. E aí que você verifica que tem uma setinha na lateral que está mostrando a determinada altura e ele está mostrando a determinada altura em que um ponto está dentro desse material líquido, ou seja, naquele ponto ali, qual seria a pressão? É mais ou menos essa pergunta que a gente deve fazer ao falar do princípio de Steve, porque ele relaciona-se à pressão, mas a pressão não necessariamente a pressão no interior de todo o material ou em todo o líquido. Seria a pressão em determinado ponto específico. E aí a gente vai ver que esses pontos, eles podem ter pressão diferente. E é isso que se trata o princípio de Steve, dessa diferença de pressão em um determinado material, um determinado fluido aí, que esteja parado, e aí a gente vai ver o porquê que acontece diferenças pressões, essa diferença de pressão. Se tu verificar nessa segunda imagem aí, é possível perceber que tem dois pontos, então já para mostrar mesmo essa diferença, e aí tem o ponto A e o ponto B, e a gente já se pergunta, será que a pressão do ponto A é igual à pressão do ponto B? Tem algumas coisas que a gente analisa para poder dizer se essa pressão é igual ou é diferente. Algumas grandezas que são extremamente importantes para poder fazer essa determinação aí no princípio de Steve. Então a primeira coisa é que tu verifica que tem essa setinha ela mostra um tamanho, ou seja, uma determinada altura de um ponto em relação ao outro, uma distância ali, ou também pode ser desse ponto em relação à superfície. Essa noção é muito interessante para a formulação do conceito geral. Uma coisa importante que tu tem que entender é que, por exemplo, o formato não vai influenciar de forma alguma nessa diferença de pressão. Então, imagine, tu verifica que tem 4 recipientes, o primeiro tem um formato, o segundo também, os 3 têm diferentes formatos, e o formato, neste caso, ele não influenciará nessa diferença de pressão. Se voltar na primeira imagem, tu verifica que tem o ponto A e o ponto B. E esse ponto A e ponto B, a essa distância aí de 10 metros, poderia ser em qualquer um desses recipientes, que a conclusão que a gente tiraria para a diferença de pressão não seria afetada nesses diferentes recipientes. Então, lembra aí já que o formato não vai afetar essa noção e essa formação desse conceito. Agora, uma coisa que é bem importante, que diferentemente do formato não vai interferir, é a densidade. A densidade é muito importante para a compreensão desse conceito e entender o porquê que há diferentes pressão aí, dependendo do material. A gente está falando de fluido, e aí se tu verifica nessa imagem, a gente tem 4 imagens diferentes. A primeira representa um suco, por exemplo. Na segunda, digamos que o fluido seja um café. Na terceira, leite. E na última, água. Então a gente tem 4 materiais diferentes. E como esses materiais são diferentes, as suas densidades são diferentes. Ou seja, a forma em que a massa se distribui, a massa se distribui no volume desse material depende de cada material. Ou seja, cada um deles tem uma densidade diferente. Por que é importante compreender isso? Porque a densidade ela vai ser importante também para determinar a pressão. Ela está dentro da equação, ela é uma grandeza determinante, diretamente proporcional ali a essa pressão. Então, o que tu já tem que perceber é que, se o material tem uma densidade diferente, então a pressão também vai ser diferente dependendo ali do ponto que você verifica. E aí já vamos para a lei fundamental, que o princípio de Steve é justamente essa lei fundamental da hidrostática, para esses corpos parados ali. Então a primeira definição que não pode esquecer, a frase que resume tudo aí é a seguinte: a diferença de pressão de 2 pontos de um fluido em equilíbrio, ou seja, que está em repouso, é igual ao produto entre a densidade do fluido, a aceleração da gravidade e a diferença entre as profundidades desse ponto. Então tá aí, o que tu precisa entender é isso. Vai ter o corpo fluido, ele está em repouso, ou seja, hidrostática. E essa diferença de pressão vai vir da onde? Vai vir da densidade dele, ou seja, se for material diferente, a pressão vai ser diferente também.
vai vir da aceleração gravitacional, mas tu já lembra que a aceleração gravitacional ela é uma constante, se a gente está fazendo um experimento com materiais diferentes, mas ambos os experimentos são aqui na Terra, então tu já sabe que a gravidade não vai afetar aí, porque é uma constante. Porém, a profundidade, ou seja, aquela altura em que ele está da superfície desse material, é o que é o fator mais determinante aí, porque tu pode estar trabalhando não com materiais diferentes, ou seja, se tu trabalha com o mesmo material, a gente tem a mesma densidade. Mas se somente esses pontos estiverem a alturas diferentes ali, então a diferença de pressão desses pontos já serão perceptíveis. Então verifica aí a equação do princípio, tem aquela frase para resumir, aquelas grandezas agora são dispostas na equação, vai ficar dessa forma aí, ó. O ΔP, que vai ser a variação de pressão, ela vai ser igual a esse Y multiplicado pela variação da altura, ou a forma em que mais é apresentada, está destacado aí na cor amarela, que diz que a variação de pressão é igual ao D, ao G e o H. Na legenda ali, o D é a densidade, o G é a aceleração gravitacional e o H é a variação daquela altura dele. Agora, por que essa altura aí vai ser tão importante no princípio de Steve para determinar essa diferença de pressão? Eu vou voltar aqui para uma imagem e tu verifica o seguinte, se eu pego um ponto ali na parte inferior desse fluido, o que a gente verifica? É que em cima dele, na parte de cima dele, vai ter uma massa dessa água, desse líquido, as moléculas vão estar vibrando ali, naturalmente as moléculas estão assim, vibrando, mas vai ter muita massa se for água ou líquido, muita massa de água em cima desse ponto. E se tu pega um ponto um pouco acima, a massa de água que está sobre ele é menor. Ou seja, a pressão é menor justamente por isso, por essa altura ali, ou seja, essa altura representa o quê? Uma quantidade de massa desse material que está sobre o ponto. Quanto maior for essa altura, então maior também vai ser a pressão exercida em determinado material, ou seja, independentemente do tipo do material líquido. Onde que isso aplica? Onde que a gente pode fazer análise? Por exemplo, uma pessoa nadando em uma piscina. Se tu verifica ali, há uma diferença da altura do pé dele para a mão. Então, ambos estão submersos na água, imersos na água, mas como a perna está a uma altura diferente da mão em relação à superfície da água, isso quer dizer que tem uma massa maior na perna do que uma massa de água sobre a mão. Então, no caso, a perna ali teria uma pressão maior, justamente porque tem mais água sobre ela, ou naquela linha de altura entre ela e a superfície mesmo. Uma outra coisa importante, bem interessante para a gente fazer análise, é na caixa d'água, por exemplo, que tem quase todas as residências aí, e como que funciona ou como que está disposta essa água distribuída na linha de água, distribuída na casa para ir para o chuveiro, para ir para a pia. É bem interessante porque é a aplicação do princípio de Steve. Então o que acontece? Tu vai ter essa distribuição da água e dependendo da forma em que os canos estejam organizados, pode ocorrer da água não subir ou não ir para determinado local. Então, quando você vai fazer a instalação, tem que ter noção de que tem que haver diferença de pressão e é por isso que a caixa d'água geralmente tem que ficar na parte superior. Porque quanto maior a altura que está a caixa, maior vai ser a pressão que a água vai descer. E aí, a gente já entra nesse conceito bem importante que é o conceito dos vasos comunicantes. Ou seja, os tubos ali vão direcionar para vários locais. A pressão é muito grande, ou seja, na pia deve sair água e não sai porque já tem o material para fechar, mas se não fechasse, deveria sair. Aí o que acontece? Essa pressão, a pressão exercida para aquele local é suficientemente para ela sair quando não está aberto, no caso a torneira. O que acontece? Por isso que tem um fechador, você abre e fecha. É isso que acontece nos vasos comunicantes. Só que o que acontece, por exemplo, com o vaso sanitário? Se tu verificar, eles também vai estar ligado ali, vai ter água direcionada para ele e sempre fica um nível de água ali no vaso. Aquele nível sempre é um nível pequeno, né? E quando você dá a descarga, ele sai parte dessa água que entrou e sempre volta a ficar aquele nível. Então tudo isso está ligado, é muito
muito importante a diferença de pressão para cada coisa que você quer em determinado lugar. E a forma em que comunica todos esses, a gente chama isso de vasos comunicantes. Acontece na própria residência, como por exemplo nos laboratórios. Se tu verificar na imagem aí, está mostrando esses vários recipientes que estão todos ligados ali por um tubinho e está nivelado ali o líquido no interior desse material. Eu trouxe 2 exemplos para a gente praticar. Tu verifica o exemplo 1 que diz assim: o manual que acompanha uma ducha higiênica informa a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado. E esse valor é de 20 kPa. A figura mostra a instalação hidráulica da caixa d'água aí e o cano a qual deve ser conectado à ducha. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura e ele quer saber qual seria a altura certa ali ou a altura ideal para fazer a instalação. E aí tu vai verificar que está mostrando a altura 1, 2, 3, 4 e 5. Então, primeiro, o que eu considero de altura ali, ou qual altura é importante? Já chama a atenção para o cano, porque o cano ele desce e ele sobe um pouquinho para a ducha ser colocada, ser conectada. Então, é importante tu entender que quando ele desce, aquela partezinha que sobe ali, ela vai ser subtraída. Ela precisa ser subtraída da altura. Quando eu já faço essa afirmação, tu já sabe que a opção H4 e H5 está errada, porque ele está considerando essa altura toda, mas aí você tem que subtrair da altura que subiu. Então a gente tem 3 opções. A H1 ele considera do fundo da caixa até onde a ducha vai ser instalada. H2 do meio, considera um ponto da água ali no meio. E a H3 considera a superfície da água. Então nesse caso seria aí a opção H3. Por quê? Porque é a altura da superfície até a altura onde o material vai ser instalado. Toda essa altura ela é considerada e não somente do fundo da caixa ou de um ponto em determinado local. Então a força que faz pressão para essa ducha de água é desde a superfície até onde esse material vai ser conectado. E aí nós temos uma segunda questão, que essa segunda questão aí eu não vou ler porque a gente não tem muito tempo para ela, eu vou explicar de forma geral, mas basicamente ele quer saber qual é a altura que uma pessoa, qual a altura máxima que ela vai ficar ali ao ser exercida uma pressão sobre o corpo dela. Isso tendo em vista que a diferença de pressão máxima que o nosso corpo consegue receber aí, sem ter problemas, é 0,1 vezes 10 à quinta, aí, Pascal. E o G da gravidade foi aproximado para 10 metros por segundo ao quadrado com a densidade de 10 a 3. Essa daí você faz substituindo a equação que foi mostrada lá quando eu estava explicando o conteúdo, que é a variação de pressão a densidade, a gravidade e a altura. Tu vai substituir todos aí, ele deu a diferença de pressão que o corpo, aí nos casos os pulmões, vão conseguir receber de 0,1 vezes 10 à quinta. Ele deu a densidade de 10 ao cubo e a gravidade de 10. Só tem que ter uma noção de notação científica para não se perder nessa questão. Então, ele jogar vírgula para a direita aí, o 10 à quinta vai ficar 10 à quarta. E no outro, esse 10, no caso, ele iria para a esquerda. Então, o 10 ao cubo ficaria 10 à quarta também. Corta esses 10, aí sobraria somente 1 metro. Só que como as respostas aqui está em notação científica, como é 1 e não tem expoente, não tem vírgula para deslocar, seria então a opção 1 vezes 10 elevado a 0. Então essa foi a nossa aula sobre o princípio de Steve. Eu vou pedir que você acesse a plataforma Edu, que tem outras questões e outros conteúdos sobre hidrostática. Eu te espero aqui na próxima. Até mais!